Há poucas oportunidades e somos muitos, e toda a gente acha que no teu lugar faria melhor do que tu. NGA é um dos nomes mais sonantes e respeitados do rap nacional. Um dos melhores rappers que essa geração já viu. Tem uma influência gigante em questão de estética musical e visual, principalmente quando o assunto é estilo de vida. E é daí que surgiu os verdadeiros fãs de NGA e os principais haters. Ele é um dos poucos mais amados e acariciados pelo público na cena do rap. E, lógico, um dos mais odiados também. Como assim? Fica comigo até o final e entenda tudo. Ele é um dos rappers mais odiados da cena do rap. Hoje em dia, talvez não mais como antes, mas existia um grande número de pessoas dizendo que NGA é uma influência e que todas as suas músicas promovem a criminalidade e tal. Sim e não. Antes do surgimento dele na cena, pouco se falava nas músicas sobre o uso de droga, ostentação e putaria. E quem falava sobre isso antes era ridicularizado. Só olhar pro K-One, que era quem mais ostentava naquela altura. Teve muita crítica e rera em cima dele. Quase que ele estava parte dos supostos rappers original. Antes de 2012, o foco era mais sobre quem tem mais skill, mais crítica ao governo, faz mais trocadilhos e duplos sentidos, etc. Mas depois que NGA surgiu, falava disso na normalidade e às vezes parecia que ele tinha até orgulho disso. Dizem que meio que ele romantizou o uso de droga e a famosa má vida e a objetificação das mulheres na nossa sociedade. Tantas putas eu não uso presa, uso colete. Uma delas somos super menor, tem 17. Tu já não escutas, então gaja não luta mais. O que tu fazes, qualquer puta faz, cada um na sua, tipo, nunca mais. E eu de volta quebrada, chilar com famosos, tipo uma groupie. Padrinho entra com uma bula, cantar o refrão de só penso nessa pussy. O público abraçou isso com força e por conta disso, muitos no gueto começaram a cantar o quanto sofreram e que agora venceram, e quem não tinha nada passou a ostentar. Basicamente o NGA já havia desenhado a cara que o rap teria hoje, e você pode discordar se quiser. Infelizmente muitos acabaram seguindo esse ritmo, pintaram loiro nas pontas, acenderam a bula, copo de whisky na mão e viviam a suposta má vida. A maior parte deles menor de idade. Sim, eu conheci gente que naquela altura, na inocência, acabou entrando nisso por puro fanatismo ou moda, e uns nem chegaram a sair até hoje. Por isso muitos acabaram apontando o NGA como uma influência ou um exemplo a não ser seguido, e o ódio e o haters em cima do NGA foram crescendo mais e mais. E quem escuta NGA desde as primeiras mixtapes da saga do Impacto e outras tapes, falou daquelas sem qualidade sonora, mas que estão cheias de qualidade nas letras, o que a rua pedia na altura. E se fosse definir o NGA dentro do rap, essa música também foi na mão do NGA. Um toque. O NGA, ele disse, não mano, puto mira, eu até gosto de drill, curto, né? Mas não é muito minha vibe. Se mandares aí um boom bap, vamos bombar, não sou eu, todos nós. Eu percebi uma humildade naqueles caras. Quando vai dar, não vai dar, não vai dar. Papo reto. Papo reto. Embora ele não tenha nenhuma definição específica, boom bap seria a cara dele. Ele sempre teve seu jeito diferenciado de fazer isso, e estejam à vontade para me julgar, mas esse sempre foi a vibe principal de composição dele. E essa coisa na qual o NGA é criticado nem é a sua característica principal. Acho que não faz sentido se apegar em algumas músicas para julgar um projeto inteiro de dezenas de músicas. Preferem dedicar sua atenção apontando e julgando pelas músicas, dizemos, não muito construtivas na sociedade, simplesmente ignorando a maioria de suas músicas com proveito. E isso é muito errado, sem falar que acabam promovendo mais o que o público nem devia dar atenção. Mas lá no fundo, ele só estava cantando o que vivia, tudo aquilo que fazia parte da vida dele. E não tinha sentido só mencionar vitórias e conquistas e deixar todo o resto de lado. Isso não é moda nem é banga, maniga, estilo de vida. Street niggas, drug dealers, onde a morte é a saída. Mas o NGA tem visão e no business não vacila. Não é um apelo à violência nem nada disso, né? Mas é quase um apelo ao materialismo, à malandrice, sacar umas gajas e ter e o tal materialismo muito presente. E achas que isso são os valores certos, meu? Não, mas fazem parte da minha pessoa, e se eu não mostrar, não estou a ser eu 100%, estás a ver? E aí eu, quando passei essa fase, também é isso que eu vou falar, estás a ver? Estou a viver coisas novas, estás a ver? E realmente eu entendo quem odeia o NGA, mas também posso entender ele. Ele só cantou sobre um monte de coisas, coisas boas e ruins, altos e baixos, amor e ódio.
festas e tristeza, e certas coisas nem sequer eram real, era apenas fantasia e personagem, só por puro entretenimento mesmo, para divertir quem ouvia. Nós somos personagens, nem tudo aquilo que tu dizes, apesar de fazer parte da tua vida, é para ser levado literalmente à letra, não é? Tu, se calhar não és assim tão bandido quanto isso, que até mas pode ser mal interpretado. Mas isso já nem é culpa nem minha. A culpa não é tua. Exato, porque eu, quando comecei a fazer a minha música, era para tirar o que estava cá dentro, e não vai mudar agora. Só que eu vou usar a minha linguagem, o meu sound, para transmitir essa mensagem da minha forma, e quem não está habituado vai perceber o que vai perceber. E isso teve consequências negativas e positivas, tudo questão de perspectiva, dependendo de quem recebia e absorvia a mensagem. E isso é algo que, infelizmente, o artista não pode controlar. Toda essa controvérsia nos leva a uma coisa: respeito. Por mal ou bem, isso deu uma visibilidade ainda maior, e ele soube aproveitar muito bem. Tu podia não gostar de rap, mas com certeza já teve alguma música dele na sua playlist, ou conhece alguém que era muito fã dele, ou na escola ou no teu bairro. Mas no final de tudo, NJ não foi só músico dominando a música naquela época, ele era moda. Impossível não ouvir ele na esquina durante o dia. NJ se tornou tão grande e tão influente que, mesmo depois de muito tempo sem lançar nada, ainda continua sendo um dos nomes mais citados. E apesar desse tempo todo sem nenhum lançamento, os fãs ainda aguardam no seu retorno na maior empolgação. E de certeza que, se ele for lançar uma música nesse exato momento, sem fazer nenhum marketing ou divulgação prévia, mesmo assim terá um monte de pessoas lá correndo para escutar, e um monte de portal divulgando gratuitamente para ele. Todos nós testemunhamos ele se tornando tudo isso sem precisar estar ligado a alguém famoso, como no caso do Trifine, apresentado ao público pelo Gerilson Israel, ou no caso do próprio Gerilson, apresentado pelo Coutinho, ou Coutinho pelo BV, e outros nomes que vier à sua cabeça, deixa nos comentários. E isso quase que é uma regra ou requisito para entrar no mercado angolano, mas no caso do NJ é totalmente oposto. Ele conseguiu não só entrar no game, como também se manteve lá por tempo suficiente para fazer história e um legado de respeito. Tudo isso quase sem apoio, nenhuma gravadora gigante, nem rádio ou televisão. Apenas ele e seus manos da força, da lama pro topo, dominando as ruas por quase uma década inteira. E as ruas não respeitam a nem continência necessariamente pelo fato dele ser o melhor de todos, não, mas sim pelo fato dele cantar e refletir seus versos na vida cotidiana, principalmente nas zonas periféricas. Manos que enfrentam a vida dura, ele faz quem não tem nada querer correr atrás de alguma coisa, e faz quem tem um pouco ser grato, incentiva geral dar duro para ser orgulho da família e etc. Por isso, não tem como você só mais música deles e não gostar dele. Me lembro na Galeria dos Lambas: ou você ama ou você odeia. Não tem um meio termo quando se trata de ser fã desses artistas que causam um grande impacto, em particular na vida de cada um. E de certeza que ele hoje olha para trás e reconhece que já fez muito pela cena e pelos fãs. Não precisa de uma pesquisa profunda para encontrar vídeos de pessoas tatuadas com o nome do NJ, ou de pessoas dizendo que NJ mudou sua vida. E é impressionante a lealdade dos fãs. Ele tem um total apoio e respeito das ruas. Suas canções servem como total incentivo para as pessoas sonhadoras, pessoas atrás do melhor um pouco para casa. Músicas como Kumbukai, Por Nós, Filho das Ruas, Deus é para Todos e outras várias são a prova disso. Moniga continua aqui, juro vou te fazer. Ignoram as boas intenções, todos atentos aos maus hábitos. Versos se estiveres a ouvir, a vida mesmo assim fortalece quando não mata, motherfucker. Foi nas esquinas dessas ruas que... Enfim, sou clássico e eu ainda consigo ouvir cada uma delas como se tivesse saído a semana passada. E mesmo sendo música de 2, 5, 10 anos atrás, elas ainda continuam sendo profundas. Essas músicas ultrapassam o tempo, muitas mensagens valiosas e lição de vida. NJ ensinou e falou muito através de suas artes, e isso reflete o empenho, a entrega e o cumprimento do NJ com o seu público. E eu acho muito triste quando só querem reconhecer e apontar os aspectos negativos para desconstruir todo o esforço do artista. Sempre vai existir os dois lados da história, mas não importa, a história foi feita e NJ teve seu papel que ainda está sendo cumprido. E gostando ou não, NJ continua sendo uma figura muito importante para a cultura do rap cá em Angola. E isso é uma vitória pro rap. Então, mano, obrigado a NJ. E é mais um vídeo, a gente fica por aqui.